Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão bem de verdade mesmo? Eu sou o Itena do canal, vou fazer mais um vídeo pra vocês. Um vídeo hoje fazendo uma introduçãozinha, né? Eu vou fazer um vídeo, uma série, né? Com uma introdução à mecânica quântica, né? E para isso eu preciso fazer uns vídeos antes, né? Uma experiência de Young, preciso fazer a experiência de Young e o princípio de Hughes, né? Eu vou fazer esses vídeos e vou introduzir, né? Não para nível universitário, nível olímpico, nível ITA-IME ali, um pouquinho, só isso, só. Bom, o que é a experiência de Young? Né? É uma experiência da dupla fenda, né? A experiência que contradizeu Newton, né? Porque no século XVIII, a gente vai fazer uma análise quantitativa primeiro, depois uma análise qualitativa, né? No século XVIII, no século XVIII não, no século do Newton, no tempo do Newton, o Newton acreditava que a luz era uma partícula, né? Que esse feixe, esse raio de luz aqui, eram vários pontinhos, né? Vários pontinhos se propagando, né? Só que esse físico, né? O Thomas Young, na verdade foi o Hughes, né? O Hughes, um físico holandês, né? Que introduziu a ondulatória, né? A característica ondulatória da luz, né? Então, o que a experiência de Young me diz, né? O físico Young me diz que a luz ela é uma onda. Por que ela é uma onda, né? Porque ela sofre interferências, né? Isto é, se eu pegar um aparelho, um emissor de luz, né? Um laser, por exemplo, e colocar ele diante de um anteparo, né? E diante de duas fendas, de modo que a distância dessas fendas aqui, vou colocar até um desenho que eu esqueci de colocar, desenho aqui, é a distância de uma fenda a outra, né? Esse desenho ele é milimétrico, vamos falar que esse desenho ele é milimétrico, né? E quando eu aponto, né? Quando eu aponto o laser para essas duas fendas milimétricas, eu vou obter essa imagem aqui que você está vendo, né? Essa imagem aqui assim, né? Essa imagem me fala sobre a interferência da luz, né? Isto é, aqui, né? Aqui recebe mais luz que você está vendo, aqui recebe um pouco, aqui não, aqui recebe o número mínimo, né? Porque ela está se propagando, né? Pelo princípio de Hughes, ela está se propagando, né? Aqui tem as frentes de onda, né? Os raios de onda. Deixa eu desenhar os raios de onda aqui. Aqui tem um raio de onda, aqui tem outro raio de onda e aqui tem outro raio de onda, né? De modo que os feixes, esses feixes aqui mais cinza, né? Deixa eu colocar uma corzinha mais chamativa, uma cor vermelha, né? Esses feixes mais cinza, eles são uma interferência constitutiva, né? Que a gente sabe o que é uma interferência constitutiva, né? É a soma das amplitudes, né? E esses feixes de preto é onde não recebem luz, né? Na verdade recebem, só que as amplitudes elas se subtraem, né? Então eu tenho isso. É isso. A experiência de Young é isso, né? É uma análise qualitativa da experiência dele, né? Que mostra que a luz ela é uma onda, porque ela sofre interferência, né? Então é isso. Análise destrutiva, isso aqui vai ser uma interferência destrutiva, né? E aqui vai ser uma interferência qualitativa. Mas você me pergunta, como é que a gente faz para calcular e como que a gente faz para saber se a luz, né, que atravessa, né, esse anteparo e bate lá no anteparo final, como é que eu faço para saber se essa interferência é destrutiva ou construtiva? A gente vai analisar isso aqui já, né, na, na análise quantitativa, né, na experiência de Young, dupla fenda, uma análise matemática, né. Bom, essa análise matemática consiste em calcular se a luz vai ser ou não, se ela vai ser construtiva ou destrutiva, né? Bom, considere o mesmo exemplo, né? Só que aqui eu estou traçando um eixo, né? Um eixo Y. Você consegue ver esse eixo Y ali. E esse eixo Y, eu estou definindo um ponto onde o número máximo, né? Aqui vai ser o número máximo, né? Eu esqueci, mas tem fases, tá? Fases que eu digo é assim, né? Aqui é N1, aqui é N2, aqui é N igual a zero, aqui é N igual a -1, N igual a -2 e por aí vai, tá? Tem fases, né? Esse N igual a zero, ele recebe o nome de máximo. É o máximo, né? Onde a luz sofre o máximo, né?
o máximo de luz. E dá para ver pelo gráfico aqui que ela recebe sim o máximo de luz, né? E, bom, defini aqui um ângulo tetra, defini aqui um eixo y para encontrar uma equação matemática que me diz se eu vou ter uma interferência destrutiva ou uma interferência construtiva, né? Defini uma origem, né? E, bom, é isso. Bom, como a gente está mexendo com coisas muito pequenas, né? Que é, sim, a luz é, a velocidade da luz é muito pequena, as coisas aqui estão muito pequenas, a gente está quase entrando no mundo quântico, né? Que a gente vai introduzir, sim, o caráter dual da luz. Aqui a gente está assumindo que a luz ela é uma onda, né? Então a gente vai fazer umas análises matemáticas. Se você quiser, você pode fazer a experiência de Young aí na sua casa, né? Eu fiz aqui, eu acho que eu não tenho foto. Eu vou pausar aqui e colocar uma foto aqui da experiência de Young que eu fiz aqui em casa, tá? Rapidinho. Bom, tá aqui, você consegue ver que eu coloquei um laser, né? E aqui eu vacilei, mas tá bom. Coloquei um pente de fendas muito pequenas, milimétricas, né? E a luz sofreu interferência. Você consegue ver aqui que ela sofreu sim a interferência. Olha lá, ó. Aqui tem uma interferência destrutiva, uma interferência construtiva e por aí vai, tá? É isso. Agora a gente vai fazer análise física da parada, análise matemática. Análise matemática. D é muito maior que Dzinho, né? Você consegue ver pelo meu experimento, né? O espaço D aqui, ó, Dzão, e o espaço da fenda, Dzão é quase 1000 vezes maior que a fenda, né? Então, como eu tracei esse eixo aqui, né? Esse eixo que me diz a posição da partícula, a gente está trabalhando com coisa muito pequena, né? Então eu vou considerar o θ muito pequeno. Isso implica que a tangente de θ é aproximadamente o seno de θ, que é aproximadamente o cosseno de θ, que é aproximadamente θ, né? Bom, é isso. Vamos lá fazer o cálculo agora, né? Análise física. Bom, a gente sabe que para definir uma interferência, a gente tem que pegar a diferença de caminhos sempre. Sempre a gente tem que pegar a diferença de caminhos, né? Isto é, x2 menos x1 é igual, não vou falar se for um número natural de lambda, n lambda, tal que n é mais ou menos 1, 0, ou x2 menos x1 é igual a m lambda sobre 2, né? Isto é, m, se a interferência for destrutiva, m é um número primo de lambda, tá? É isso. Bom, vamos considerar que eu tracei duas retas aqui, né? Tracei dois feixes de luz. E, bom, como esses feixes de luz são muito pequenos, né? A gente considera que esses feixes de luz são paralelos. Isto é, esse ângulo tetra é igual a esse ângulo tetra, que é igual a esse ângulo tetra, né? A gente tem paralelas aqui, né? E, bom, como aqui a gente tem um ângulo de tetra, né? E esse ângulo todo aqui é 90, esse ângulo aqui vai ser 90 menos tetra. E, bom, para a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180. O ângulo de cima vai valer tetra também, né? Então, aqui é tetra, aqui é 90, né? Porque esse ângulo aqui, ele é complementar desse aqui. E esse ângulo aqui é 90 menos tetra, né? E a soma da soma do triângulo a soma dos ângulos desse triângulo vai dar 180. Bom, vou destacar esse triângulo aqui e esse triângulo aqui, tá? Vou desenhar ele aqui, os dois, e já volto. Bom, voltei, destaquei os triângulos aqui, né? O triângulo pequeno, ou seja, o triângulo pequeno e o triângulo grande, né? E, bom, vou jogar um seno aqui, né? Para pegar a razão, pegar um head aqui para pegar a razão desse cateto com esse cateto, né? Vou jogar um seno aqui, ou seja, o seno de tetra aqui vai valer ΔX sobre D, né? E aqui eu posso jogar, aqui vale Y, aqui vale D, uma tangente, né? Vou jogar uma tangente aqui, aqui vai valer sobre D, né? O cateto oposto ao ângulo dividido pelo cateto adjacente, né? Bom, usando a aproximação, que seno de θ é aproximadamente tangente de θ, que é aproximadamente θ, a gente vai ter que tangente de θ é igual a ΔX sobre D, né? Eu vou chamar isso aqui de equação 1 e equação 2. Se eu igualar equação 1 com a equação 2, como a gente tem o y ali,
e o y vai me dizer se a minha interferência ela é construtiva ou ela é destrutiva, eu vou isolar o y e eu vou ter uma razão que me dá se a interferência vai ser o que eu quero, né? Eu posso encontrar essa interferência, né? Ou seja, a gente vai ter ΔX sobre Dzinho, que é a distância das fendas, né? ΔX sobre a distância das fendas, pelo y dividido pela distância de uma T para a outra, né? Isolando o y, vou passar o d para cá. Y é igual a dzão sobre dzinho de vezes ΔX. Pronto. Temos uma equação matemática que me diz sobre a interferência, né? A interferência, se essa interferência ela vai ser construtiva ou se essa interferência vai ser destrutiva, né? Mas agora, qual a análise que a gente tem que fazer? A gente sabe que uma interferência construtiva, vou até digitar aqui, ó, interferência construtiva, ela tem que ser um número, ela tem que ser um número inteiro de lambda, né? Isto ΔX, ele tem que ser n lambda, né? Tal que n é 0, 1, 2, 3, 4, infinitos, né? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, né? Essa é a minha regra imposta, né? Ah, se a interferência for destrutiva, não, se a interferência for construtiva, essa equação fica assim, né? Equação da interferência construtiva. Vai ficar dzão, que é a distância das caixas, né? Que é a distância dos anteparos, né? Vezes n, que é um número inteiro, né? Lambda, que é o comprimento de onda, dividido pelo comprimento das fendas, né? Essa é a minha equação para as interferências construtivas, né? E se a interferência for destrutiva, né? Como que calcula as equações a equação da interferência destrutiva? A gente vai fazer essa análise aqui já, né? Para interferências destrutivas, a gente vai ter que a nossa diferença de caminhos, né? A nossa diferença de caminhos, ela tem que ser um número fracionário primo de lambda, né? De lambda sobre 2. Um número fracionário, que eu vou chamar esse m de um número fracionário primo. Isso é, conjunto dos racionais. O conjunto dos racionais, né? Vou falar aqui, ó, o número fracionário primo que não seja pá, né? Bom, primo já não é pá, né? Isto é, m lambda sobre 2, né? Por que tem que ser um número fracionário primo, né? Porque se a gente tiver, pensa comigo, se a gente tiver um número pá aqui, esse 2 corta com esse m, né? Corta não, né? Eles se anulam, né? E a gente vai ter um número inteiro de lambda, né? Por isso que tem que ser um número primo de lambda sobre 2, né? Bom, substituindo o nosso ΔX na equação achada lá em cima, a gente vai ter que a interferência destrutiva ela vai ser dzão. Aqui eu coloquei m é n, né? Perdão. Aqui eu coloquei dzão, né? Dzão vezes m, dzão vezes m, dzão vezes m lambda dividido por 2d, né? 2dzinho, né? Essa aqui é a equação que me diz se a interferência ela vai ser destrutiva, né? Se seguir esse padrão aqui, isso é sinal que a interferência ela é destrutiva. Agora, se seguir esse padrão aqui, é sinal que a interferência ela é construtiva, né? Vamos subir naquela imagem lá para você ver de novo, né? Interferência destrutiva, interferência construtiva são essas aqui, né? Interferência destrutiva são esses padrões aqui, né? Isto é, para n igual n, né, que é o número que a gente encontrou, para n igual a zero é o número máximo, a interferência máxima. As amplitudes estão se somando no máximo ali, né? Para n igual a 1, aqui a gente vai ter uma interferência construtiva, né? Para n igual a 1, destrutiva, né? Quer dizer, para n igual a 2, né? N igual a 2, a gente vai ter também uma soma de amplitudes, mas não máxima. Mas ainda assim a gente vai ter uma soma de amplitudes, né? Bom, isso é a experiência de Young, né?
Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar. E é isso. Nada mais. Eu vou fazer um vídeo agora sobre o princípio de Hughes e vou intuir o lambda de de Broglie. A hipótese de de Broglie, né? É isso, valeu!